panetone, né? Então o que vai nessa nossa receita da esponja aqui? 150 gramas de farinha, 30 gramas de fermento seco, de preferência sempre, gente, massa doce, porque como o panetone é uma massa rica em gorduras e açúcares, dê em preferência sempre o fermento massa doce. Nós temos na versão seco e na versão fresco, os dois é massa doce. Tem o massa sal? Tem, né, que a gente usa, o pessoal compra também, usa nas padarias. Só que o massa sal é o seguinte, você vai precisar colocar um pouco mais de fermento, ele vai dar uma amarrada no teu panetone, então eu prefiro sempre massa doce. O que eu fiz? Eu coloquei 150 gramas de farinha, coloquei as 30 gramas de fermentos, dei uma mexidinha, aí eu vim com mais ou menos 80 ml de água. Aí eu bati a minha massa até ela incorporar, virar uma massinha. A gente fez na batedeira aqui, ó. A gente faz ela na batedeira. Por que eu resolvi adiantar a esponja? Para a gente poder adicionar agora a esponja aqui e fazer o panetone, mostrar para vocês a elasticidade, misturando as gotas, né? E explicando um pouquinho melhor. Se vocês olharem, ele tá crescido, olha. Eu nada mais que fiz, joguei a farinha, o fermento aqui, misturei, coloquei água até virar uma massinha. Aí eu coloquei na mesa, coloquei um plástico, fica 20 minutos aqui, 20 minutos ela tá pronta. Aí, Maurício, o que eu vou fazer com essa massa? Nós vamos adicionar essa esponja junto com o nosso reforço. O que é o nosso reforço? Ele tá aqui, ó, 200 gramas de mistura de panetone, 70 gramas da gema pasteurizada, 5 gramas de sal, 340 gramas de farinha e só. Depois eu optei por colocar gotas de chocolate no panetone, vai 100 gramas de gotas de chocolate no panetone. Mas quer colocar frutas ou passas? Pode colocar. Só não esqueçam, gente, de quando for fazer o panetone de frutas, se vocês olhar aqui, ele está bem compacto, ó. Por que ele está compacto assim? Porque essa fruta ela é conservada em glicose. Glicose é açúcar líquido. Então o que acontece? Você lava bem para tirar essa glicose das frutas, deixa de molho, depois escorre ela, deixa escorrer bem. Porque o que acontece? Se você colocar assim, vai dar uma carga de açúcar maior, vai demorar o teu panetone para vir. Então eu sempre lavo as frutas e as passas. Se eu for colocar gotas, o que eu faço? Eu coloco as minhas gotas no freezer antes, principalmente no verão, para ela dar uma gelada. Por quê? Porque quando eu misturar ela, como é chocolate, ela não derreter e não manchar a minha massa. Então ela vai ficar inteirinha dentro do meu panetone. Então o que eu vou pegar? O meu reforço. Aqui já tem as gemas, que eu falei, a farinha, a mistura para panetone e o sal, que são os 4 ingredientes principais do reforço. Essa mistura de panetone, ela já vem aroma, sabor, já vem reforçador, já vem gordura, já vem açúcar, já vem enzimas para maciez, para o teu panetone ficar macio, ficar cheiroso. Para ele ter uma durabilidade maior, também tem as enzimas, né? Gente, assim, ó, a primeira etapa, vou contar um segredinho para vocês. Para mim ter um aproveitamento maior de fermento, tá? Na primeira etapa, assim, para o meu fermento agir mais rápido, para não amarrar muito a minha esponja, eu faço com água da torneira. Não precisa mornar nem na água da torneira. Se tiver num dia muito calor, uma água fresca. A esponja vai vir rapidinho. A segunda etapa eu faço com água gelada, ó. Então, gente, tá aqui o nosso panetone feito na batedeira. Olha a minha massa, tá? Ela tá elástica e ela, ó, tá vendo que ela não tá rasgando? Ela tá espichando, mas não tá rasgando. Significa que ela deu o pontinho aquele de véu que o pessoal fala. Olha como ela tá. Como é uma massa pequena, a gente tá fazendo uma receita pequena, eu vou adicionar as gotas de chocolate à mão. Eu vou misturar à mão, não vou misturar na batedeira. Agora eu tô sovando a minha massa. À medida que eu vou sovando ela um pouquinho na mesa, eu vou misturando as gotas, tá? Pra vocês verem, ó. Nosso panetone já tá pronto aqui, ó. Quer colocar mais gotas? Pode colocar. Eu gosto de deixar descansando uns 20 minutos. De 15 a 20 minutos você pode deixar descansar ela inteira ou cortar os tamanhos, né? Bolear, que a gente chama isso aqui, que eu tô boleando a massa. Não é bojando, isso não é um bojo, tá? Eu tô boleando a minha massa pra ela ficar uma bola assim. Coloca um plástico, deixa descansar uns 15 a 20 minutinhos. Você vai sentir que a massa vai ceder, aí corta, boleia de novo, coloca na forma aqui, ó. Vamos pesar ela. O que deu aqui? 1,2 kg. Vamos cortar. Eu gosto de fazer o meu chocotone
eu gosto de fazer ele sempre com 480 gramas. Por quê? Porque ele é uma massa mais pesada, 480 gramas. O peso do de frutas eu corto no máximo com 530 gramas. No máximo com 530 gramas. O mini eu corto com 110. O de chocolate eu corto no máximo 480 gramas, porque ele cresce mais, que é uma massa mais leve. E o mini 100 gramas. Ó, quer congelar assim? Coloca no freezer já dentro. Ou coloca em formas, por exemplo, coloca 6, 8, depende do tamanho do freezer. Boja, faz ele, tapa com plástico e coloca num freezer bom, deixa congelar. 4, 5 meses vai ficar lá dentro lá. Pois tira, congelado mesmo, coloca aqui dentro e deixa crescer. Chegou um dedo, eu faço assim, ó, abaixo da forma, eu coloco meu dedo assim, ó, a bolinha do meu dedo vai ficar lá dentro da forma. Quando ele encostar, se vocês estão vendo, ó, assim, ó, vai ficar assim, ó. Quando ele encostar no meu dedo, eu corto ele e forninho aquecido, forno de casa, tá? 180 graus. Vai ficar mais ou menos uns 40 minutos, 180 a 200 graus, dependendo do forno. Forno elétrico, 170 graus, 160, 170, vai ficar uns 35 minutos. Forno de padaria, 150 graus, 30 minutos, tá? Então, forno elétrico, no máximo 170. Aí o que acontece? Liga 160, ali 170, deixa ele crescer. Quando ele chegou no tamanho que você quer, liga o dourador em cima, que o dourador vai selar a parte de cima e não vai impedir que ele cresça demais. Vai ficar mais úmido lá dentro. Selou a parte de cima ali, tá? Aí fica controlando ali, se precisar dar uma viradinha ou não, vai ficar uns 40 minutos, 35, 40 no máximo. Vai dar diferença de um forno para outro? Vai, nem todo forno é igual. Eu sempre digo, né? Forno de casa é que nem marido. Cada uma sabe como é que é o seu, como é que funciona, né? Então, no meu lá em casa eu sei como é que eu faço, tanto o elétrico quanto o a gás, tá? Mas é mais ou menos isso aí, vocês vão controlando, que é uma coisa que você tem que ficar olhando ali. Quando vocês forem trufar o panetone, nunca trufem ele no dia. Deixa ele esfriar bem para depois cortar, porque o que acontece? Você pega o panetone no dia, trufou, cortou ele, mexeu com a massa, mexeu com a estrutura, botou recheio. No outro dia o teu panetone vai estar assim, né? Vai estar. Então eu nunca faço, nem no cliente. Às vezes o cliente quer um dia, eu quero fazer um panetone e quero trufar. Digo, olha, no dia eu não trufo porque eu sei que eu não vou ter qualidade, tá? Então sempre faz num dia e trufa no outro, que ele fica bem legal, vai ficar parelhinho, vai ficar retinho em alguns países, tá? Ou em algumas fábricas. Por exemplo, na fábrica da Balduco, eles têm um forno que o panetone ele assa assim. Ele vai num forno rotativo, que o panetone ele é pego assim, e ele vai assando assim, lá no final eles viram para ele assar assim, aí quando bota esfriar ele fica assim de cabeça para baixo. Por que ele fica assim de cabeça para baixo? Por que eles esfriam assim? Na Europa principalmente, esfriam o panetone assim de cabeça para baixo. Lei da física, ar quente, sobe. Então quando você faz assim, o ar quente, que é a umidade do seu panetone que virou vapor, que ela não está condensada, ela é um vapor, ela vai sair e vai embora, e ela não vai mais voltar aqui para dentro. Então quando tu vira ela, igual tá virada assim, o ar quente não vai sair para cá fazer a volta e sair. Ele vai sair, ele vai subir e vai bater no fundo do panetone lá dentro e vai ficar. Então você vai segurar a umidade do panetone por mais tempo lá dentro. Isso é uma questão de física, né? Mas é assim, ó, a gente aqui não tem esse hábito, porque até para você fazer um carrinho para botar os panetones secar de cabeça para baixo, não é muito barato esse carrinho. Ah, tem gente que faz pouca, bota um palitinho de churrasco aqui, mas imagina só, você vai fazer 50 panetone, um monte de palitinho de churrasco. Por isso, mas não é que não seja verdade, a nossa cultura aqui não é assim. As grandes fábricas sim, porque já são projetadas para ele assar assim e esfriar assim. Por que eu corto a massa em cima? Para ajudar ele a abrir. Porque assim, ó, se eu não cortar a minha massa em cima, o crescimento, ele precisa ter um crescimento, ele vai subir e vai crescer. O ar que está dentro, que o fermento, ele forma o ar lá dentro, o gás carbônico do fermento que está lá dentro, ele vai ter que sair na hora de assar, que é o que dá o crescimento. Ele espicha a massa e o gás carbônico sai. Se eu não cortar para ajudar ele a sair, ele geralmente vai estourar de um lado ou do outro. Já viu aqueles panetones assim que parece que ele explodiu de um lado aqui, a massa, a cabeça fica pro lado assim? Entendeu? Então tem que cortar. Olha, esse aqui, ó, esse não foi cortado. Tá vendo nitidamente aonde ele precisou expandir?
ele explodiu para expandir do lado, tá vendo, ó? Ó, entendeu? Então, no grande ele fica muito feio, no pequeno até que não fica, você vai banhar no chocolate, vai embalar, mas o grande ele tem essa característica. Antes de entrar no forno eu faço um X e corto ele, ou pode cortar só um risco no meio, é para ajudar, tá vendo que ele estourou aqui, ó? Como é um risco grande, ele foi, como se diz assim, uma explosão controlada, e aí ele ficou parelhinho, bonitinho, não ficou que nem esse aqui, ó. Eu faço sempre de um dia pro outro, mas vou mostrar pra vocês, ó. Coloca o recheio, aí o que acontece? Eu quero botar bastante recheio, empurra a massa bem pra baixo, até lá no fundo, ó. Viu? Aí pega o recheio, coloca aqui dentro, não perde nada. Olha isso aqui, gente, olha o panetonezinho na batedeira, olha aqui, tá? Na batedeira. E o cheiro, gente, não fazem ideia. Na batedeira. Ó, a Eliana rapidinho perguntou qual a melhor farinha para fazer os panetones. Eu gosto. Sempre, né? Atualmente eu gosto dessa. Pan fácil. Atualmente, tá? Assim, ó, muda de safra para safra, entendeu? Muda de época do ano para época do ano. Mas hoje, pra mim, é essa aqui. Tudo de bom pra vocês e cuidem-se. Esperamos que este conteúdo tenha ajudado você. Aproveite para conhecer mais receitas aqui em nosso canal do YouTube e acompanhe a Ferga em todas as redes sociais, @FergaSabores. Até breve. Ferga, os melhores ingredientes para as melhores receitas.